saudá-los com a paz. Quero saudá-los com a paz, com o amor, né? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso. E também quero encontrá-los, né, na comunhão com o Espírito Santo. Quando Paulo faz esta saudação, né, despedindo o povo, depois de ministrar a palavra de Deus, ele fala sobre a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja no seu coração, o amor do Deus Pai. E depois ele fala a comunhão do Espírito Santo, porque a comunhão com o Espírito Santo é que vai fazer as outras coisas acontecerem, né? Paulo então ele fecha dizendo, a comunhão do Espírito Santo. Se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos buscar, como bater em ferro frio, né? Nós não vamos conseguir nada. Mas se nós nos mantivermos em comunhão com Ele, né? Então aí todas as coisas vão acontecer. Pois a Bíblia fala que Ele é o substituto de Jesus para os nossos dias, né? A Bíblia fala que Jesus, quando foi assunto ao céu, subiu ao céu, para estar à destra de Deus. Jesus então rogou a Deus, né, para que Deus o enviasse. E a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito Santo. É um substituto. Então ele habita em nós, ele está em nós, e é ele que nos alimenta, né, reeduca. E é o que nós até mesmo vamos ler na Bíblia, reeduca, né? Reeduca na sabedoria de Deus, reeduca na vontade de Deus, reeduca para que possamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E além de reeducar, né, de nos tornar maduro na palavra de Deus, pessoas formadas nessa nova educação de Deus, né? Então, além disso, Ele ainda nos sustenta. Ele nos sustenta. Então, tudo que está à nossa volta, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, bens materiais, físicos, tudo, segurança, proteção, ele é responsável por tudo na nossa vida. Jesus, certa ocasião, quando ele estava com os discípulos lá em João, no capítulo 17, ele chega a dizer assim, dei-lhes a tua palavra e nenhum se perdeu, né? Dei-lhes a tua palavra e nenhum se perdeu. Então, se Jesus não perdeu nenhum que aquele que Deus deu a ele, como poderá o Espírito Santo perder, né? O Espírito da verdade. Por isso que nós temos que manter essa comunhão. Nas minhas orações, todos os dias, eu oro e eu anseio por cada dia mais e mais, né? A voz do Espírito Santo ser audível para mim, né? Eu poder compreender ela, né? Entender ela. Como Ele é o Espírito da verdade, então nós temos que conhecer a verdade, para que possamos ser dirigidos por Ele, né? E nós vamos compreender que em determinados momentos a palavra de Deus ela vai brilhar dentro de nós. E quem está fazendo isso? É o próprio Espírito Santo. Então nós não vamos errar, nós não vamos nos perder, nós não vamos ser derrotados de forma alguma, porque Ele habita em nós. Graças a Deus por isso. Foi essa a palavra que João usou, né? Vós o tem vencido, porque o maior habita em vós. Então nós somos vencedores, não tem como não ser, a menos que essa comunhão aí, ela esteja quebrada, ela não aconteceu. Então a pessoa, ela pode até saber a palavra, mas ela não sabe como agir, como aplicar na vida, como fazer. E aí o que acontece? Ela acaba errando, ela acaba não fazendo as coisas certas, ela acaba vivendo pelo que ela vê, e automaticamente nós somos chamados para viver por fé. Graças a Deus, eu quero saudá-los com essa paz, né? Com o amor de Deus, e que esta comunhão esteja com todos vocês, né? Eu amo vocês, Deus ama vocês, e olha, Deus que é o melhor para todos nós, né? Eu amo ter essa motivação dentro de mim, o melhor de Deus, né? O que será o melhor de Deus? A Bíblia fala que a nossa mente não pode alcançar, né, o que Deus tem preparado para nós. O nosso coração não vai chegar a receber o que Deus tem preparado para nós, né? Mas
se um pouquinho, né, um pouquinho chegue a nós, já vai resolver todas as coisas e nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra. Certa mulher chegou para Jesus e disse: Senhor, eu estou com um problema, minha filha, resolva, faça. E ela começou a seguir. Os discípulos queriam mandar ela embora. Jesus falou: não, deixa ela ficar. E ela insistindo. Jesus falou: não convém tirar dos filhos, né, para dar da mesa dos filhos, para dar, seria para os estranhos, mas ele disse para os cachorros, né, os cachorrinhos. E ela falou: mas até os cachorrinhos comem da migalha, né? Até os cachorrinhos comem da migalha. Então Jesus manifestou o poder e aquela mulher também recebeu a bênção de Deus. Mas migalha, né? Migalhas que caem da mesa. Então, uma migalha, meu Deus, o que será para a nossa vida, não é verdade? Então Deus nos ama. Compartilhe essa live, né? Compartilhe para outros. Você que tem um grande número de pessoas agregada com você, né? Compartilhe para todo mundo, para que todo mundo seja abençoado, né? Para que chegue um maior alcance. Quanto melhor alcançar, melhor fica, né? Você estará trabalhando para Deus. Hoje está todo mundo sabendo que as coisas estão mudadas, né? Mudadas. Já tem até quem diz que os cultos online, né? Até mesmo o dia a dia, isso não vai acabar, né? Não tem como acabar. Antigamente se fazia escola dominical através da televisão. Eu participei muito disso. Eu cheguei a gravar centenas de fitas, né? Que eu ouvia, né? E, meu Deus, quando eu me converti eu era um maluco pela palavra de Deus. E sou ainda hoje. Mas antes era mais difícil. Então gravava para ouvir depois. Eu tinha centenas de fitas gravadas, né, de grandes homens que tinham seus trabalhos na televisão. Mas veja, o que nós precisamos é justamente isso, é ter essa disposição, esse querer, desejar melhorar, né? Desejar que Deus realize tudo na nossa vida. Então, eu quando penso, né, nas coisas de Deus, o que Deus tem preparado para cada um de vocês, para cada um de nós, é maravilhoso. Então, trabalhar para Deus é atribuir bênção de Deus para a nossa própria vida, né? Porque o propósito de Deus é missão, é alcançar outras pessoas. Então, Ele já alcançou a mim, alcançou você, alcançou um ente querido, alcançou você que está aí em outra cidade, em outro estado, em outro país, já alcançou você. Então, agora Deus deseja alcançar outros. E quem seriam esses outros, né? Seria aqueles que você se relaciona, talvez no seu trabalho, talvez agora pela live, que todo mundo está conectado hoje. Então, através disso, né, os amigos seus, né, você vai conectar, olha, ouça isso, ouça aquilo, e Deus vai abençoar a sua própria vida. E você será um ganhador de alma. Aí você, quando chegar no céu, de repente alguém vai chegar e dizer: você é fulano? Foi por causa aquela mensagem que você mandou para mim, essa mudou minha vida, né? Mudou a minha vida. São coisas tão simples, né? Que de repente leva a pessoa para o céu, tira ela de um sofrimento, tira ela de uma doença, tira ela de um suicídio, um pensamento mau, né? Destruidor, por um mal que ela está passando na vida e ninguém sabe. Hoje está todo mundo, parece, nas suas cavernas, né? Casa, caverna, escondido, né? Então precisamos alcançá-los lá dentro da caverna, né? E através do quê? De um WhatsApp, né? Ou de uma mensagem, você compartilhando, e vai chegar. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza vai chegar. E você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Estou orando por vocês. Eu quero orar por vocês, né? Eu quero orar. A Bíblia fala, eu gosto de uma palavra do T.L. Osborne, né? Que já está no céu, mas eu gosto muito, acompanhei muito esse homem, aprendi muito com esse homem. Mas eu gosto de uma palavra que ele diz assim, que ele estava sempre querendo ajudar quem desejava ser ajudado. Sabe, muitas vezes nós perdemos tempo com quem não quer ser ajudado. E aí esquecemos, não temos tempo para ajudar quem deseja ser ajudado. Então ele dizia: eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Meu trabalho é esse, entendeu? Então ele ia para um lado, ia para uma nação, ia para outro país,
mas tudo em busca daqueles que desejavam conhecer Deus, serem curados, serem transformados. Então fazia coisas tremendas, coisas tremendas. E eu tenho isso dentro do meu coração. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus ele quer o melhor para as pessoas. Eu quero ler com você lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Se você quiser abrir a palavra de Deus aí, você pode abrir, nós vamos ler. Olha o que diz lá. Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, ou na justiça, né? Educação na justiça. Toda a Escritura. Um dia eu tive um problema, né, com uma pessoa, até essa pessoa fazia palestra, mas em uma denominação aí que não tem nada a ver, né? E quando eu conversava com ele, que eu cheguei na presença dele, ele disse para mim que começou a jogar confete na minha cabeça. E que se estava acontecendo coisa boa é porque eu mereço, porque eu isso, porque eu aquilo. Eu falei, não, para com isso. O mérito é para Jesus. Eu só sou agradecido. Eu só sou agradecido. Eu falei, não, mas de repente ele ficou zangado. Quando eu falava que o mérito era de Jesus, que o mérito não pertence a mim. Eu sou agradecido. Eu sou agradecido porque Jesus fez na minha vida algo que ninguém podia fazer. Então ele fez, e se ele fez, hoje eu sou agradecido a ele. E se eu tenho alguma coisa que está acontecendo na minha vida, é tudo por mérito dele, mérito nenhum meu. Mas ele começou a ficar zangado, e aí houve então uma hora de conversa ali que não foi saudável não, porque ele dizia que as escrituras, e mesmo as escrituras que Paulo escreveu, nem todas eram verdadeiras, né? E eu fiquei horrorizado com as palavras dele, sabendo que ele fazia palestra, era uma pessoa cheia de sabedoria. Eu falei, como pode você fazer? Você está enganando os outros e enganando a si próprio, está enganando sua família e enganando a você próprio, vocês estão a caminho do inferno. Eu falei para ele, desconsiderar a Bíblia, que é inspirada por Deus, tirando algumas páginas, dizer essa não, essa sim. Por isso que você tem uma Bíblia feita por homem, eu disse. Feita por homem, porque esse homem também não aceitou o propósito de Deus na vida dele, ele rejeitou, e induzido pelo maligno, como você está agindo errado, porque a Escritura, ela veio da parte de Deus, escrita por homens, mas homens que estavam cientes que era Deus que estava transmitindo a palavra. E o que nós ouvimos hoje e lemos nesses 66 livros, né, pertence a Deus. Eu creio nisso, porque eu já vi tanto milagre, tantas maravilhas. Deus é maravilhoso, meu irmão, mas veja, toda a Escritura, Paulo chega a escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, no capítulo 15, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 3, olha o que Paulo fala. Paulo diz assim, olha, meu Deus do céu, é tão lindo. Ele diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Ele recebeu aquilo que, ele transmitiu aquilo que ele recebeu. Paulo fazia parte da salvação, ele recebeu. Por isso que Paulo recebeu de Deus o Evangelho, o ensinamento. Veja, as Escrituras, Paulo havia recebido, as Escrituras é tudo. Uma pergunta fica dentro de nós, né? Ou fica para todas as pessoas, qual é o lugar, né, que as Escrituras têm ocupado na nossa vida, e principalmente na nossa confissão de fé? O que as Escrituras têm ocupado de lugar? Para alguns, muito.
para outros muito pouco e outros quase nada. Mas a Escritura, ela é o essencial da vida, né? É o essencial. Ela tem que ocupar lugar principal na nossa vida. Ela tem que ocupar lugar principal na nossa confissão de fé. Na nossa confissão de fé. Veja, o que nós precisamos é justamente isso. Temos que ter essa confissão. Ouça, nossa confissão, a nossa confissão de fé, falando, né? Falando o que as Escrituras dizem ao nosso respeito, nossa confissão do que nós cremos com o nosso coração, nossa confissão do que nós cremos com o nosso coração, a nossa confissão, né? Do poder de Deus que leva-nos a uma vitória, a um triunfo, né? A nossa confissão deve estar alinhada, né? Com o que Deus fez através de Cristo, que a Escritura nos relata. A nossa confissão tem que estar firmada nisso, com o que Cristo fez, que está relatado nas Escrituras. Isso deve ser a nossa confissão. Irmão, podíamos ir longe. Esta é a razão, né, de mantermos firmes a nossa confissão. Manter firme. Eu sou o que a Escritura diz que eu sou. É o que Paulo estava falando. Eu recebi, por isso também te entreguei. Olha lá, eu recebi, por isso também eu entreguei. E o que ele fala? Entreguei. Que Cristo morreu pelo meu pecado, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É tão lindo isso. Quando nós olhamos, ontem eu falei a respeito a carta de Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, os primeiros 14 versículos, mas se você abrir a palavra de Deus, lá no capítulo 28, eu não sei se você leu na tua casa, esses 14 versículos, que fala das bênçãos de Deus, mas olha o que está escrito no versículo 13 e 14, diz assim: e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, estarás por cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servir. Veja, a palavra de Deus, as Escrituras. Paulo está falando aqui, Moisés está dizendo aqui que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. É interessante essa palavra. Um lugar mais alto. Estar por cima é estar num lugar mais alto. Estar por cabeça é no topo, no cume, né? Ou numa posição de chefe, daquele que toma conta, que administra, né? Chefe. Eu gosto dessa palavra no grego, né? Chefe. Então, Deus nos colocou nessa posição. É tão lindo. Agora, qual a razão que Deus colocou nós nessa posição? Lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz o seguinte, olha o que ele fala, no capítulo 6, no versículo 15, olha o que Paulo fala. É tão linda essa palavra nós temos que absorver ela para dentro de nós. Então Paulo diz assim, olha, não sabeis que o vosso corpo, olha lá, o vosso corpo, os vossos corpos são membros de Cristo, e que eu, porventura, tomaria os membros de Cristo ou os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, olha lá, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, Paulo afirma, né? Ele afirma sobre o valor do nosso corpo,
a preciosidade que vale o nosso corpo, a preciosidade. Tem pessoas que não dão valor para o corpo dela, talvez porque, sei lá, não é assim, sei lá, tão bonito como outros, né? A pessoa auto se deprecia, mas não, de jeito nenhum. Há um valor tremendo, né? Tremendo. Por que há um valor tremendo? Porque o Espírito de Deus habita em nós, porque nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo. Nós somos de Cristo, né? Veja, ele veio da parte de Deus e habita em nós. Nós fomos comprados por preço, diz Paulo, né? Nós fomos comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, irmãos, os crentes são templo. Nós somos o lar, né? O lar onde Deus habita, onde Deus está habitando. Nosso corpo é o templo onde, meu Deus do céu, é templo não erguido por mãos de homens. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, né? Nós somos o templo, né? Deus escolheu dessa forma. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Você, todos os que creem em Jesus, todos, né, são moradas de Deus. Todos nós somos moradas de Deus. Então, o meu corpo é o templo e é verdadeiramente, né, o templo de Deus. É a verdade que eu tenho uma certa responsabilidade por esse acontecimento, né? Eu tenho que ter uma responsabilidade sobre o que aconteceu. Veja, porque eu sou o zelador do templo de Deus, que sou eu mesmo. Eu sou o zelador do templo de Deus, que sou eu mesmo. É interessante. Nós somos o responsável. Agora, responsável com o quê? Contra os invasores que se levantam contra o templo de Deus. Nós não somos, não vamos brigar com o ser humano, porque Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Por isso que nós temos que amar o próximo, temos que amar as pessoas, mas nós temos que lutar e administrar o nosso corpo e ser chefe, ter autoridade sobre nós mesmos contra os invasores. Quais são os invasores? Veja, os invasores, nós podemos escrever o próprio Satanás, o próprio inimigo, né? A doença, a enfermidade, a miséria, a pobreza. Veja, tem tantas coisas que se levantam contra nós para nos abater, para nos derrubar, para pararmos na fé, para desanimarmos, né? Veja quantas coisas vêm, e isso vem para tentar invadir o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, nos quais nós somos os zeladores, os guardiões do próprio corpo que somos nós. Você tem que cuidar de você. E como você vai cuidar disso? Crendo, colocando em prática, agindo, manifestando. Veja, não permitindo que os invasores tomem conta de você. Essa é a razão de estarmos por cabeça e não por cauda. Esta é a razão de estarmos por cima e não por baixo. Esta é a razão. Veja, circunstâncias que acabam acontecendo. Nós devemos entender isso, né? Entender. Isso é o nosso dever. Compreender essa situação. Veja, a Bíblia fala tantas coisas maravilhosas e fala tantas coisas maravilhosas da própria parte de Deus. Ela diz tantas coisas, escreve, as Escrituras escrevem tantas coisas lindas que, meu Deus do céu, olha, proteger das trevas, do pecado, da doença, da miséria, da pobreza, de todos os invasores, inimigos, né, que tentam entrar por nosso pensamento, por nossa mente, por nossos desejos, por nossas vontades. Devemos lutar contra isso, impor. A Bíblia fala tanta coisa. Olha o que diz em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Ela diz assim, olha, verdadeiramente Ele tomou sobre ti as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido do Pai. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. É tão interessante que começa dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É tão lindo. E depois no final fecha dizendo: por suas pisaduras nós fomos sarados. Precisamos compreender isso. No versículo 10 diz assim, olha o que diz lá, Isaías 53, versículo 10. É tão lindo, é tão maravilhoso. Oh, aleluia. Ele levou, ele colocou no seu corpo, né? Ele levou no seu corpo. A Bíblia fala, Isaías 53, deixa eu puxar aqui, capítulo 53 de Isaías, lá no versículo de número 10. É tão lindo isso. Capítulo 53, versículo 10. Olha o que Deus fez, né? Diz assim, olha: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha lá. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. E depois diz, fazendo-o enfermar, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu Deus do céu, esse versículo dá para ficar falando a noite inteirinha, mas eu quero abordar sobre a cura divina. Agradou o Senhor moê-lo e colocar sobre ele o quê? A enfermidade, a dor, a doença, fazê-lo enfermar. É tão interessante isso. Se você olhar, meu irmão, lá no Salmo, abra lá, Salmos 72, no livro de Salmos, capítulo 72, olha o que está escrito. Os propósitos de Deus, o que Deus fez. Salmo 72, lá no versículo 4, esse salmo é tão maravilhoso, mas diz aqui no versículo 4, diz assim, olha: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague ao opressor. Esse salmo de Davi, veja, é o salmo de Salomão, né? Salomão, o primeiro rei da linhagem de Davi, o primeiro rei foi Salomão. E ele fala aqui nesse salmo aqui sobre esse reino. Então ele fala, esse salmo é um salmo real, né? Da realeza, mas ele é representativo. Mas veja, ele fala aqui: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser a expiação do pecado, né? Do pecado. Então ele verá a sua posteridade. Ele estará feliz, ele estará alegre. Mas veja, eu quero abordar sobre isso, sobre o reino que ele está falando aqui. Um reino caracterizado em justiça. Um reino caracterizado em justiça, em paz, em poder. Olha lá, em compaixão e também em prosperidade. A Bíblia fala que Salomão foi o primeiro rei depois de Davi. O primeiro rei depois de Davi foi Salomão. E a Bíblia fala que foi um reino terreno, mas um reino cheio de sabedoria e cheio de riqueza. Cheio de sabedoria e cheio de riqueza. Mas se você ver o reino de Jesus, é muito maior, porque Jesus já é o último rei da linhagem de Davi. É o último rei. E se você abrir lá em Lucas capítulo 1, olha o que Lucas escreve desse reino. No capítulo 1, lá no versículo de número 31, nós vamos ler versículo 31 ao 33, diz assim, olha, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho,
a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, olha lá, para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Salomão teve fim, né? O reino de Jesus não tem fim, não. Mas veja, um reino de justiça, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de poder, um reino de compaixão. Ontem nós falamos alguma coisa nesse sentido, mas um reino de compaixão e um reino de prosperidade. Maravilhoso, maravilhoso, é tão lindo isso. Jesus chega a dizer lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, né? A mim foi dado, Jesus se referia a ele, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Meus irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso, devemos entender e tomar nossa posição. As Escrituras é um fato, é uma realidade. As Escrituras não é um só versículo, não é uma só manifestação, é um todo, né? É uma obra, um plano de Deus executado aqui na terra, no qual nós estamos vivendo dentro desse plano hoje, dentro desse plano. Por isso é importante que lugar as Escrituras ela tem achado dentro de nós, no nosso coração, na nossa boca, na nossa confissão. O que nós temos feito com isso? Veja, agradou o moelo, ele o fez enfermar com as doenças, olha lá, com as doenças que tanto têm invadido o corpo de crentes, né? Invadido o corpo de crentes. Veja, seu corpo, nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Assim, veja como ele levou os nossos pecados, que a Escritura revela, que Paulo também assumiu isso para a sua vida, tudo pelas Escrituras. Assim também nós devemos assumir para a nossa vida tudo o que as Escrituras diz. Tudo o que ela diz, nós devemos assumir na nossa vida. Veja, ele levou as doenças, a enfermidade, ele também levou a miséria, levou a pobreza, ele também levou todo o mal. A Bíblia fala todo o mal. A Bíblia fala que o pecado não tem poder sobre nós. A Bíblia fala tantas coisas. O que nós temos que ficar é firme com a nossa confissão, aprender a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra nós? Meu Deus do céu, sou mais que vencedor por aquele que me amou. Tudo posso naquele que me fortalece. São tantas as promessas de Deus, nos quais nós devemos firmar a nossa posição, uma posição de chefe com uma confissão verdadeira. Chefe, meu irmão, não é dono. Chefe é aquele que age pelo outro. Deus habita em nós e nós estamos em defesa de nós mesmos. Guarda isso no seu coração. Veja, não é outro que vai ser a sua defesa, você vai ser a sua própria defesa. Quando Deus disse a Josué o que ele disse: Josué, não tira, não aparta os teus olhos da lei desse livro, e fazendo assim você o praticará, e praticando você vai tornar o seu caminho próspero. Com nós é diferente, nós não vivemos o tempo da lei, nós vivemos o tempo da fé. E o tempo da fé, nós somos salvos pela graça por meio da fé. A fé, ela fala, a fé, ela nasceu por causa das Escrituras. Nós cremos que nós somos salvos por causa das Escrituras. Então nós devemos crer que nós somos o guardião da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, porque Deus habita em nós. Deus habita em nós. Então, com a confissão certa, né? Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, meu irmão, a doença não fica, ela vai embora. A miséria e a pobreza não fica, ela vai embora. Todo invasor que vem, ele perde. Satanás é um invasor. Eu já disse aqui quantas vezes é chamado para libertar uma pessoa, e quando chega lá, no nome de Jesus, autorizamos e o demônio sai, simplesmente sai, porque ele tem que obedecer. Por que ele obedece? Porque está escrito nas Escrituras: em meu nome expulsará demônios.
No nome de Jesus. O que nós estamos fazendo é uma defesa. O pastor tem a obrigação, como também qualquer outro que crê, porque a Bíblia fala, esses sinais seguirão os que creem. Então, automaticamente, qualquer um pode fazer isso. Mas nós fazemos para libertar as pessoas do invasor. Ele invadiu. Nada pertence a ele, ele invadiu. Então, no nome de Jesus, nós vamos lá e ordenamos, ele sai e acabou. É assim que funciona. E assim também são todas as demais coisas. Todo mal. Todo mal. E quem é o responsável? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Você é um chefe. Chefe é porque tem um patrão, um dono, um superior. E esse, para nós, é o próprio Deus. É o próprio Deus, meu irmão. Assim como ele nos comprou, e nós lemos, nós pertencemos a ele nos comprou. Então agora nós somos propriedade dele. Mas ele delegou a nós, a responsabilidade de proteger a nós mesmos, porque nós pertencemos a ele. E ele confirma tudo, porque ele disse, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Ele próprio disse, estarei convosco até a consumação no século. Ele próprio disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele próprio disse, pode teu pai te abandonar, mas eu jamais te deixarei. Meu Deus do céu. Ele está conosco em todo o tempo, meu irmão. O que falta para nós é pegar as Escrituras, crer nela e agir à altura dela. Você é a responsabilidade de você mesmo. Muitas pessoas ficam dizendo, Deus venha fazer, Deus venha fazer. Ele fez todas as coisas. Ele capacitou-nos para que a gente possa fazer. Ele capacitou-nos para que a gente possa se defender. Vem um desemprego, eu me defendo. A Bíblia diz, com o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então emprego eu tenho. Eu tenho que determinar na minha vida, a porta do emprego está aberta para mim. Jesus não disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele estava dizendo, encontrará a vida, ou tudo que diz respeito à vida. Agora, o que nós precisamos é estar firme. As Escrituras, meu Deus do céu, ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que Jesus estava dizendo? Eu sou a realidade, Uma realidade. A gente usa a palavra verdade, mas realidade da verdade. Realidade da verdade, 24 horas por dia, ela trabalha, ela é poderosa, ela age, ela abre porta, ela faz tudo, Deus magnificou, exaltou, a Bíblia fala, diante da palavra de Deus, tudo está abaixo, tudo está abaixo. Você é o chefe, meu irmão. Teu Deus habita em você, Ele é o dono de você. Agora imagina, Deus sendo dono, Ele não quer o melhor para aquilo que é dele. Meu Deus do céu. Tendo toda a condição, tendo toda a capacitação, tendo todo o poder, tendo tudo, ele vai querer o pior para aquilo que é dele? De jeito nenhum. Por isso que ele fala, se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará a quem lhe o pedir. Ali fala com referência ao Espírito Santo, o poder de Deus. Mas, veja, o Espírito Santo habita em nós. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia fala que Deus é um. Nós somos o responsável. Você é responsável do seu corpo, porque Deus habita em você. Haja altura, meu irmão. Haja altura. E se você agir à altura, pode ter certeza. Você vai ficar pasmo de ver coisas acontecerem. Coisas vão acontecer, vai dizer, puxa vida, eu estou fazendo isso e aconteceu. Não foi o que aconteceu com os discípulos? Eles foram mandados 12, Jesus ordenou 12 e os 12 foram. Quando voltaram dizendo para Jesus, Senhor, até os espíritos maus nos submetem. Mas Jesus falou, olha, fica firme, porque melhor é o que está, o seu nome é rolado no céu. Isso é melhor do que qualquer coisa. Não perca isso, nunca perca isso. Não deixa nada subir na tua cabeça, não, pelo que está acontecendo. Mas tem que ser assim, vai acontecer. Você vai determinar e vai acontecer. Por quê? Porque Deus é verdadeiro, irmão. Meu Deus do céu.
Assuma essa posição. Deus ama você e tem o melhor para você. Eu quero terminar só com uma leitura da palavra de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, que Deus tocou aqui no meu coração agora para ler. Lá no capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz aí. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Olha lá. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, se referindo ao lugar onde os espíritos ficavam, que agora é o lugar do Hades, é o lugar onde estão os espíritos maus, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome tem poder na terra, mas tem poder na terra? Tem, mas precisa ser usado, né? Só quem usa ele com fé é que verá o poder do nome de Jesus. Pode usar para ajudar uma pessoa, usar para si próprio, né? Para si próprio, né? Na hora que a invasão vem querer tomar conta, aqui não, aqui de jeito nenhum. Em nome de Jesus eu vos repreendo, e acabou, e está acabado, e pode ir embora, e vai acontecer. E o milagre acontece. É interessante isso, como é lindo. Quantas milhares e milhares de testemunhos nós ouvimos. Quantos? Não são poucos, não. E tem pessoas que dizem, mas comigo não acontece. Mas você crê nas Escrituras? Você crê que Jesus veio à terra amando? Ah, claro que eu creio. Mas você crê por causa dos... sim, as Escrituras diz, a Bíblia Sagrada diz. Tudo bem. E o que diz mais? Ela não diz só isso. Ele veio com um propósito. Ele veio para fazer o plano de Deus realizado. E o plano de Deus realizado era habitar nas pessoas. Tornar as pessoas chefe de si mesmo, né? Contra os invasores. Contra os invasores. Meu irmão, fica com Deus. Não abra a mão de Deus de jeito nenhum. Se o medo quiser te pegar, manda ele embora no nome de Jesus. Se o abatimento vem, manda embora no nome de Jesus. Não aceite isso para a tua vida. Se alguma coisa faz você querer perder a paz, diga não, a paz me pertence, está em mim, acabou, eu não aceito. Se alguma ansiedade vir, não aceite na tua vida. A Bíblia diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se alguma coisa, né, vem agir contra o seu corpo, lança fora, meu irmão. Repreende no nome de Jesus e não aceite para você. Se se Deus lançou sobre Jesus, por que você vai pegar para você? De jeito nenhum. Manda embora. Manda embora. Ah, essa doença é minha, não é sua, meu irmão. De jeito nenhum. Ah, essa enxaqueca é minha, não é sua também, não, de jeito nenhum. Tem pessoas que ficam bravas quando eu falo assim. Que elas vêm e dizem, eu digo, não é sua. Se é sua, então está tudo bem, eu vou embora daqui, você fica com ela aí, tudo bem? Não, ore por mim, pastor. Mas então ela não é sua. Ela não é sua. Se ela judia de você, por que ela tem que ser sua? Não é verdade? Doença eu não vejo trazer satisfação para ninguém, não vejo trazer alegria para ninguém, de jeito nenhum. Hoje, graças a Deus, temos bons médicos, graças a Deus por isso. Graças a Deus tem a medicina que evoluiu, hoje tem uma técnica maravilhosa, tem bons remédios, bons profissionais, tem muita coisa linda, mas o homem é limitado, Então nós devemos pegar as Escrituras, trazer para dentro de nós, e então nós vamos trabalhar com aquilo que é ilimitado, né? A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Fica com essa palavra no teu coração. Nós estamos vencendo a cada dia, meu irmão. Invasores tem para todo lado. Você não vê? Tem gente que coloca lá cerca de aqueles
cortante, né? Aqueles arames cortantes, outros colocam eletrônico, eletricidade, outros com câmara, né? Por quê? Porque tem invasores, mas isso a gente está falando do ladrão terreno, né? Mas quando se fala do corpo, meu Deus do céu, você é valioso, meu irmão. Nós somos valiosos e devemos cuidar do nosso corpo, para a glória do nosso Deus Pai. Deus é maravilhoso. Reconheça isso na tua vida, tome posse, haja. Você é um filho de Deus. Deus ama você. A vitória é sua, pode ter certeza, você vai passar. Vamos continuar orando. Eu oro todo dia. Todo dia eu repreendo Satanás, eu o proíbo de se andar na fé de todos que estão comigo, todos os que estão conectados, todos os que estão inscritos, todos os que estão seguindo o pastor Miguel. A Bíblia fala de uma passagem que Paulo estava num barco, e o barco estava para afundar, afunda ou não afunda, e de repente o anjo veio, trouxe para Paulo uma revelação e disse para Paulo, né? Paulo, o barco vai afundar, vai se perder, mas ninguém vai morrer. Mais de 200 pessoas no barco, ninguém vai morrer. Deus deu todos eles a você, ninguém vai morrer. E Paulo disse, olha, não hajam por vocês mesmos, façam o que eu mando, né? Paulo disse. E eles fizeram o que Paulo mandou e tudo deu certo. Tudo, todos eles se salvou, nenhum morreu, né? Nenhum morreu. Deus é maravilhoso, meu irmão. Glória a Deus. Deus fez de você uma grande pessoa. Olha para o que Deus fez. Não pelo que nós aparentamos, né? Mas o que Deus fez. Porque é o poder de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse Deus. Ele ama você. Graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero que você agora se una na oração. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso para fazer tudo transformar no mundo, né? Graças a Deus. Estamos vivendo agora pastores, todos eles ministrando para cá, ministrando para lá. Eu acho lindo isso, eu acho lindo, porque a palavra está percorrendo, né? E nós temos hoje como se fosse um monte de coisa. Pastor, eu não gosto do pastor Miguel, mas eu gosto do pastor não sei o que lá. Amém, se aquilo lá traz edificação para a tua vida, segue ele, não tem problema não. Mas, fica com o pastor Miguel, então fica com o pastor Miguel. Deus é maravilhoso, né? A Bíblia fala que os resultados, né, demonstram a presença de Deus. Resultados. Pois a Bíblia fala que Jesus não só ensinava, mas uma vez ele disse assim, se vocês não creem na palavra que eu vos ensino, creiam pelo menos nos milagres que se faz, né? Sinais, prodígios, maravilhas, tudo aconteceu e tudo isso é precioso e maravilhoso. Nós vamos vivendo, nós vamos andando, nós vamos vencendo, nós vamos impedindo os invasores. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia, Pai. Agradecemos a ti porque o Senhor nos comprou, nos resgatou, Pai. Ó Deus, alto preço custou para ti, ó Pai, mas Deus, somos propriedade tua. E o Senhor nos colocou, Pai, como propriedade sua, para que nós possamos nos defender, Pai, proteger, guardar a tua propriedade, que somos nós mesmos, contra os invasores, Pai. Os invasores que se levantam contra a tua propriedade. Pai, que essa palavra entre no coração de cada pessoa, Pai. Assim como está dentro do meu coração que o Senhor pôs, o Senhor possa também colocar no coração de todos, Pai. Para que todos se levantem, Pai, na qualidade daquilo que o Senhor tem feito dessa pessoa, Pai. E que ela possa agir, Pai. Que ela possa resistir, Pai. E que ela possa, Deus, ó Deus, te conhecer, Pai, cada dia mais e mais. Seja pelas Escrituras ou seja pelas manifestações através da autoridade que o Senhor concedeu a cada um. Pai, eu oro por todos, Pai.
Oro por todos que estão conectados. Oro por todos que estão na sua casa, na sua família, junto com seus familiares. Eu oro por todos no nome de Jesus Cristo, Pai, e declaro todos guardados na fé, todos vitoriosos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu me uno com todos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo mundo, Pai. Oramos, Deus, e repreendemos toda a força do inimigo, todo o poder de Satanás. Segundo a Tua palavra, nós declaramos desfeito, Pai, todo esse mal, essa pandemia, essas atuações desses espíritos maus, Satanás e seu exército. Nós os seguramos, detemos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós o repreendemos e declaramos o fim desta pandemia, Pai. Declaramos o fim desse coronavírus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, também oramos, Pai, por aqueles que foram infectados, que são milhões de pessoas, Pai, e nós repreendemos, Pai, toda a infecção no corpo dela, Pai, dessas pessoas, e declaramos essas pessoas, Pai, curadas, livres dessas infecções, Pai. Declaramos todos com vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Assim oramos por todos, Pai. Oramos, Deus, pelas famílias, Pai, que foram vitimadas, que perderam ente querido. Pai, que o Senhor Deus possa consolá-los, Pai. Ó Deus, que eles possam se levantar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos essas pessoas recuperadas, Pai, abençoadas. Deus, nós oramos por aqueles, Pai, que estão na condição de suspeito, Pai. São milhões de pessoas, Pai. Ó Deus, nós declaramos todas elas, Pai. Ó Deus, completamente sadias, sem contaminação, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus e assim declaramos essas pessoas, Pai, saradas, livres deste mal. Oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, por todo o mundo, Pai. Que esse mal desfaça e que esse mundo, ó Deus, essas pessoas, a humanidade, governos, Pai, indústrias, todos possam se recuperar financeiramente, Pai, e que milhares, milhões de emprego aconteçam em todo o mundo, ó Deus, e que todos possam voltar à normalidade, trabalhar, Pai, empregos, bons empregos, Pai. Ó Deus, um novo começo, mas um começo agora, ó Deus, diferente, Pai, diferente, com mais humanismo, com mais amor, Pai, com mais verdade, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim seja este mundo, Pai, um mundo melhor, pois assim nós oramos, Pai, e declaramos a transformação no Brasil, Pai, a transformação no governo brasileiro, Pai. Ó Deus, sobre aqueles que estão, Senhor, no topo, Pai, as autoridades, nós abençoamos, declaramos que essas pessoas sejam transformadas pelo Teu poder, por Tua graça, Pai. Oramos por eles, Pai. Ó Deus, pelo judiciário, que o Senhor Deus opere, Pai. A autoridade, Senhor, que foi concedida a esses homens, eles vão responder por isso diante de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles reconheçam, Pai, que existe Deus e que um dia vão dar conta diante de Deus, o judiciário, o legislativo, ó Deus, e todas as autoridades, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo nós oramos por eles, Pai. Oramos, Deus, pela população brasileira, Pai. Ó Deus, que esse novo começo seja um novo começo, Pai, mas algo diferente, Pai. O antes, Pai, do coronavírus e agora o depois, Pai. Mas, Deus, com um sentimento renovado, Pai, com um amor verdadeiro, Pai. Assim os brasileiros possam viver, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, assim abençoamos a nação brasileira. Abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Pai, Tu tens propósito com Israel. Nós oramos por Israel, que é menina dos Seus olhos, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Pai. Ó Deus, nós oramos por Jerusalém e clamamos pela paz de Jerusalém, Pai. Assim abençoamos as nações que desejam o bem de Jerusalém, Pai. E sejam elas prósperas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos por todos, Pai. Em nome de Jesus. E que tudo, ó Deus, seja para o Teu louvor e Tua glória. E que o Senhor nos dê força, capacitação, compreensão para agir melhor, Pai, na posição que o Senhor nos colocou, defensores de nós mesmos, Pai, defensores de nós mesmos, porque nós somos templo do Teu Espírito, somos a Tua morada, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, e que tudo seja para o Teu louvor e Tua glória.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós, na qualidade de pastor, eu tenho que me preocupar, mas muitas vezes nós se preocupamos com tantos, né? Com tantos afazeres, com tantas coisas, com tantas outras pessoas, e deixamos de se preocupar com nós mesmos, né? E parece que eu posso sofrer, mas que fulano não sofra. Eu posso padecer e que fulano não padeça. Não é assim. A Bíblia diz que aquele que planta a vinha é o primeiro a provar do fruto. Aquele que planta a vinha é o primeiro a provar do fruto. Entendeu? Eu planto um pé de fruta aqui em casa. Eu estou com o pé de fruta crescendo. Ele começa a dar fruta. Eu plantei, eu cuidei, eu reguei, eu podei. Agora começou a dar fruto. Só que o fruto foi pouco. Aí vem uma outra pessoa e quer chupar o fruto. Não. Por certo, eu posso até deixar, sem problema nenhum. Mas o primeiro sou eu. E trazendo isso para o mundo espiritual, né? O primeiro sou eu. Por isso que Paulo disse, o que eu recebi, né? O que eu recebi, eu vos entreguei. O que eu recebi. Cristo é maravilhoso. Ame a palavra de Deus, deixa ela trabalhar na tua vida, deixa ela reeducar você, né? No conceito de Deus. Deus ama você, fica com Deus, meu irmão. Amanhã nós estaremos lá da igreja, estaremos lá do prédio, do barracão. Então nós vamos trazer uma palavra de lá. Deus estará colocando palavras maravilhosas e, consequentemente, milagres estão acontecendo e vão acontecer. Mas não esqueça de compartilhar, deixa o testemunho do que Deus está fazendo na tua vida. Se inscreva no nosso canal. Veja, faça isso, participe. Eu quero estar orando por você, com certeza. E a tua vida vai ser cada dia mais abençoada, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço para você, da Sueli, do Davi, um abraço da Fernanda, do Danilo, um abraço da Rosali, um abraço meu e um abraço do Isaac, né? Deus é maravilhoso. Fica com Deus. Até amanhã, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar mais uma coisinha, já que estão conectados. Deixa eu falar mais uma coisinha. Eu quero parabenizar a Lorena, né? A Lorena, o Isaac, né? A Letícia deve estar toda contente. Teve bolo lá e não deu bolo para nós, né? A Letícia. Mas tudo bem. Então, se você já mandou uma mensagem para eles lá, dando parabéns, amém. Você não deu? Dá tempo ainda. Manda uma mensagem lá para a Lorena, pro Isaac, né? Gêmeos, né? Maravilhosos que são. Amém? Gente boa. Fica com Deus, em nome de Jesus.